Deus, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Pai, por esse culto que Tu nos prepara, por esse tempo maravilhoso de comunhão, as canções que foram entoadas, a leitura da Escritura, as orações, tudo isso, Senhor, nós fizemos para o Teu louvor, nós fizemos para Te bendizer, nós fizemos porque Te amamos. E Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor, ela é a nossa vida, é nela que se encontra todo o recurso que nós precisamos. Então venha a nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, operando nos nossos afetos, dando-nos uma consciência pronta para acolhermos a verdade da Tua lei com todo o coração. Pedimos que isso traga a nós, Senhor, o recurso espiritual necessário para continuarmos a viver para a Tua glória. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu já quero convidar vocês a abrir a Escritura em Gênesis 43. Vamos até lá, por favor. Gênesis 43. Nós estamos dando prosseguimento aqui na igreja a uma série de mensagens biográficas em torno da vida de José. José que viveu no Egito. Então deixa aí Gênesis 43 aberto. Nós vamos hoje olhar esse capítulo e tentar entender mais uma parte dessa narrativa e o que ela nos ensina. Na última mensagem, irmãos, para quem acompanhou, nós analisamos o primeiro encontro de Zafenate Paneia com os filhos de Jacó. Destacamos que José, ao ver os seus irmãos de joelhos, ele imediatamente recordou daqueles sonhos que o Senhor lhe deu na adolescência. O sonho dos feixes dos seus irmãos se curvando diante dos seus feixes, o sonho do sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. E naquele instante José discerniu que era a vontade de Deus que a sua família fosse reunida a ele. A partir de então, ele elaborou um plano que visava a reconciliação com seus irmãos, o reencontro com Benjamim e seu pai, e a mudança de toda a sua família para o Egito, para viver debaixo da sua proteção. No entanto, procuramos mostrar para os irmãos que esse processo de reconciliação, para ocorrer de um modo profundo e verdadeiro, era preciso que José sondasse o coração dos seus irmãos. E foi por essa razão que ele inicialmente assumiu uma postura muito hostil. Ele meio que escondeu a sua real identidade por detrás de Zafenate Paneia, um nobre egípcio, rico, popular e nacionalista. Ele tratou os filhos de Jacó como espiões, prendeu aqueles homens por 3 dias e depois os enviou 10 deles de volta para a terra de Canaã, com o ultimato de que a única maneira de provar que eles não eram espiões era trazendo o irmão mais novo. Então nós mostramos isso para os irmãos e tentamos demonstrar também que essa aspereza de José com os seus irmãos, no final das contas, era apenas uma coisa exterior. Ele chorou, por exemplo, ao ver a semente do arrependimento nascendo no coração daqueles homens. Ele enviou 10 de volta para Canaã, porque no final das contas ele estava com medo que a sua família e o seu pai passassem fome. E além disso tudo, colocou dinheiro nas sacolas dos seus irmãos, indicando já o cuidado que ele haveria de ter com aqueles homens pelo restante da sua vida. Então hoje nós vamos prosseguir um pouco mais nessa história fascinante. Eu chamei essa história de uma refeição alegre com Zafenate Paneia. Vocês vão ver que há um forte contraste entre as duas refeições. Na primeira, José é extremamente hostil, mas nessa ele é um homem alegre, hospitaleiro, feliz, por estar acolhendo aqueles estrangeiros hebreus na sua casa. Então nós vamos ver esse contraste. Vocês vão perceber também que essa história se passa em 2 lugares. A primeira parte da história se passa em Canaã e a segunda se passa no Egito. Então eu dividi a nossa abordagem aqui nessas 2 cenas, focando em 2 locais diferentes. Então vamos começar, irmãos, olhando a primeira cena, que ocorre em Canaã, na terra de Canaã, na terra prometida. Nessa cena aqui nós vemos um diálogo muito tenso
repleto de acusação e ressentimento. Vamos começar lendo o verso 1, que diz o seguinte: a fome persistia gravíssima na terra. Então aqui nós estamos, irmãos, o autor Moisés, ele está situando a gente no tempo. Ele está recordando, você que é leitor, que nós estamos aqui nesse momento da história, naqueles 7 anos terríveis de fome, onde Deus já havia antecipado por meio dos sonhos de José, que a terra inteira seria destruída por um vento que viria do Oriente. Então é nesse contexto de grave carestia que Jacó comissiona os seus filhos. No verso 2 ele diz: tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Então o texto dá conta que aqueles itens que eles trouxeram do Egito finalmente acabou. Nós não temos certeza quanto tempo se passou desde a prisão de Simeão, o retorno deles, a permanência na terra de Canaã, até que os itens de alimento que eles trouxeram acabassem. Nós não sabemos quanto tempo ao certo se passou. Nós só podemos ter uma ideia, porque no verso 10, o Judá diz que a demora deles em ir ao Egito resolver o problema de Simeão, já havia se passado muito tempo, o suficiente para eles mais uma vez irem e voltarem. Então aqui nós estimamos que alguns meses haviam se passado desde que eles chegaram, e a família, irmãos, meio que está adiando lidar com esses problemas de frente. Jacó, ele bateu o martelo, nós vimos isso semana passada, ele bateu o martelo dizendo que o filho mais novo dele não iria para o Egito. Então eles estão ali meio que empurrando a situação, mas depois que a fome bateu a porta, eles finalmente precisam encarar essa questão. E aí, irmãos, é nesse ponto da narrativa, isso é muito importante, que aparece os primeiros sinais de liderança de um homem que vai se tornar muito importante no Antigo Testamento e em toda a Bíblia: Judá. Então vocês sabem que Judá, ele é apresentado como um sujeito meio imoral, mas aqui na história ele vai começar a assumir uma posição de proeminência, quase que como se Moisés estivesse sinalizando para você que é leitor, de que esse homem aqui futuramente se tornará alguém muito importante na história de Israel, reis descenderão dele, o próprio Messias virá dele, então ele vai assumindo uma posição de destaque na narrativa. Vamos do verso 3 ao 5. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Então vocês vejam que o Judá é meio quem coloca a situação na perspectiva. Jacó, ele está fugindo da questão, ele simplesmente olha para os seus filhos e diz: voltem para o Egito, tragam o mantimento. Mas ele não queria tocar no ponto que era o ponto do conflito da sua alma, o fato de que ele tinha que enviar Benjamim nessa viagem. Então é Judá que coloca as coisas na perspectiva. É intrigante pensar que foi ideia de Judá que José fosse vendido. Nós vimos isso lá no capítulo 37. E agora, e isso vai sendo confirmado adiante, esse homem ele vai assumindo cada vez mais um papel muito central no processo de restauração dessa família. Nós vamos ver isso especialmente no próximo capítulo. Então, depois que Judá colocou a situação em perspectiva, Jacó reage com muita amargura. Veja o verso 6. Disse-lhes Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Então veja que mais uma vez Jacó acusa os seus filhos, quase como se aquela fala deles lá no Egito, contando que tinha um irmão, um pai, quase como se tudo isso fosse uma espécie de ataque individual ao próprio Jacó. Irmãos, é importante lembrar que a vida desse velho patriarca estava muito amarga desde a partida de José. Some-se a isso o cenário de fome,
aquela sensação de que a família estava se desintegrando. Então tudo isso estava batendo no coração de Jacó com muita força. E nós vamos percebendo ele expondo seus sentimentos para fora. Então, no momento em que ele fala isso, não é mais Judá quem responde, mas na verdade todos os irmãos se contrapõem a ele. Você pode ver isso no verso 7, aqui você deve ver uma discussão bem tensa. Responderam-lhe eles, vejam que são todos que estão falando ao mesmo tempo. O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Então veja que aqui é um clima de discussão. Todos entraram no debate e eles estão procurando mostrar para Jacó que eles não tiveram nenhuma má intenção. Eles não sabiam que o homem iria requerer que o irmão mais novo fosse para o Egito. E aí mais uma vez, irmãos, aparece a figura de Judá, meio que tomando as rédeas da situação. Verso 8. Com isto, disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta uma segunda vez. Irmãos, é muito interessante essas palavras partirem de Judá. Como eu disse, é como se Moisés estivesse indicando que Deus está preparando o coração desse homem para se tornar um líder. É dele que futuramente virão os grandes reis de Israel. É dele que vai vir Davi, é dele que vai vir Salomão. E é dele que vai vir também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus já estava preparando o coração desse homem para assumir responsabilidades, tomar liderança, resolver situações conflituosas. O Senhor está trabalhando nele. E é nesse espírito que ele pede o jovem: olha, me dê o Benjamim, senão todos nós vamos morrer. Eu me comprometo com a segurança dele. Se eu não o trouxer, eu serei culpado de crime perante a tua presença para sempre. Nós já esperamos tempos demais. Então ele está quase que colocando seus irmãos de lado e dizendo: se tem alguém que deve sofrer, se tem alguém que deve ser culpado, que seja eu. Mas vamos lutar pelo alimento da nossa família. Verso 11 a 13, nós temos a postura de Jacó, que eu chamei de resignação. Ele fala assim: respondeu-lhes Israel seu pai: se é tal, fazei pois isto. Tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-los convosco, pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai a aquele homem. Eu não sei se vocês perceberam, mas o narrador, Moisés, ele usa o nome Israel, ele não usa o nome Jacó, como ele vem usando ao longo da narrativa. Lembra que o nome Israel remonta àquele evento que aconteceu no Val de Jaboque, quando Jacó mandou a sua família atravessar o rio e ele ficou do outro lado e passou a noite lutando com Deus. E a partir daquele momento Deus mudou o seu nome. Inclusive o nome Israel significa aquele que luta com Deus, ou aquele que diante de Deus se mostra forte. Então esse é um aspecto importante, irmãos, da narrativa. É como se Moisés, o narrador, quisesse dar a entender que, apesar desse terrível revés, o plano de Deus prosseguia. O plano de Deus de fazer com que Israel se tornasse uma grande nação, da qual futuramente viria o Messias, iria prosseguir, apesar das muitas tribulações que eles estavam enfrentando. Então é por isso que é utilizado aqui o nome Israel.
Jacó então manda preparar um generoso presente com o melhor da terra, mandou levar dinheiro em dobro e apresentar Benjamim a Zafenate Paneia. E no versículo 14, ele abençoa os seus filhos e se resigna diante da vontade de Deus. Olha que interessante esse versículo. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Irmãos, essa frase, quando ele diz que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia, essa frase Jacó ouviu quando era jovem. Quando ele ainda era bem novo, ele também teve que sair de casa prematuramente. Vocês devem lembrar os motivos lá, a encrenca dele com o irmão, o roubo da primogenitura e tantas coisas. Isso fez com que ele saísse de vez para evitar uma tragédia na família, assassinato. E naquela ocasião, o velho Isaac, seu pai, proferiu uma bênção muito parecida com essa. Naquela ocasião, ele também, ainda jovem, foi entregue aos cuidados de El Shaddai. E o seu pai, Isaac, também se resignou diante de Deus sobre a possibilidade de perder o seu filho e nunca mais tê-lo perto. Então, Jacó agora está nesse mesmo contexto. Ele precisa se resignar diante da vontade de Deus. Se o Senhor quiser que eu perca os meus filhos, eu vou perder. Mas ao mesmo tempo uma confiança que o Deus Todo-Poderoso existe e Ele é capaz de dar misericórdia a todos aqueles que estão aflitos. Então aqui vocês percebem uma mistura de fé em Deus, mas ao mesmo tempo um senso de dependência no qual você descansa diante da vontade do Senhor. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei que alguns anos atrás, um dos meus melhores amigos, um pastor já idoso, ele me disse que a maior dificuldade da velhice é lidar com as perdas. Ele falou de perda de força, perda de memória, perda de vitalidade, perda da presença imediata dos filhos e principalmente a morte de pessoas amadas. Então me lembrei de vocês, meus irmãos idosos, que só há uma maneira de vocês permanecerem estáveis e alegres diante das muitas perdas que vocês enfrentam e enfrentarão na terceira idade. Vocês precisam seguir o exemplo de Jacó. Vocês precisam se resignar na vontade soberana de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Vocês precisam descansar, crendo que Deus existe, que Ele é todo-poderoso, e que vocês podem obter paz, mesmo enfrentando muitas perdas ao longo da vida, recebendo graça, renovação interior e alegria para continuar cumprindo a missão de vocês nesse mundo. Essa é a primeira cena da história, irmãos, como eu disse para vocês, ela se passa na terra de Canaã. A segunda cena é no Egito. No Egito nós temos um misto de acontecimentos, nós temos situações de medo, de alívio, de alegria. Então no verso 15 ao 17, nós temos os hebreus se apresentando a Zafenate Paneia. Leia comigo, verso 15 ao 17. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva esses homens para casa, mata reses, prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Então essa é a primeira cena, é quase como se introduzindo os acontecimentos aqui do Egito. José, quando percebeu que Benjamim havia chegado com eles, ele imediatamente pediu que eles fossem removidos, retirados das filas de compradores e vendedores e fossem levados para a sua própria casa. José ordena que fosse preparado uma saborosa e farta refeição. Isso aqui, irmãos, é clima de festa. É festa para José. Fazia muitos anos que ele não via o seu irmão mais novo. Mas os seus irmãos não interpretam a situação dessa maneira. Eles estão com medo das intenções reais de José, e por isso no versículo 18 eles já se antecipam ao mordomo. Veja comigo. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro
que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e remeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Talvez José está preparando uma festa para eles. Como é que eles reagem? Não é festa. Não é festa. Isso aí é para nos pegar de surpresa. Ele vai nos escravizar, ele vai tomar os nossos animais. E aqui, irmãos, nós voltamos a um ponto que mencionamos muito semana passada. E que nós precisamos repetir porque o autor faz questão de salientar. Aqui é a consciência culpada dos irmãos de José. Eles estão encarando a vida a partir dos pecados que eles cometeram. Eles estão encarando a generosidade de José com os óculos da culpa. Essa culpa, como eu disse a vocês, já os perseguia por mais de 20 anos. Eles haviam vendido José como escravo e agora eles estavam com medo de serem escravizados também. Essa é uma das ironias que aparece aqui no capítulo. Então eles procuram um mordomo, já vão lá tentando meio que consertar a situação previamente. E o mordomo dá uma bibliada na cabeça deles, com uma bela lição da providência de Deus. Veja que bonito isso, verso 19 ao 23. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouros no saco de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. É muito interessante isso, né? Esse homem, até onde nós sabemos, ele não era um convertido a Deus, mas ele vai dizer aquela saudação judaica: Shalom, paz, fique em paz, não tenham medo. Esse dinheiro que apareceu aí no saco de vocês foi presente de Elohim, o Deus do pai de vocês. Não é interessante isso, irmãos? Essa possibilidade nunca passou na mente deles em momento algum. Em nenhum momento eles conseguiram raciocinar que aquele dinheiro que apareceu no saco deles, de repente podia ser uma bênção do Senhor. Eles não conseguiam perceber isso justamente, precisamente, por causa da culpa. Então aquele homem tranquiliza-os, traz Simeão de volta, que eles já não viam há alguns meses. No verso 24, diz assim: Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés, e também deu ração aos seus jumentos. Aqui nós temos uma expressão da mais generosa hospitalidade oriental: receber a pessoa em casa, providenciar que fosse lavado os pés, prover alimento para os animais. Aqui, irmãos, é para criar aquele clima de acolhimento, de comunhão, de amizade, de fraternidade. E aí no versículo 25 diz: Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Então eles pegaram aqueles itens lá que trouxeram da terra de Canaã, devem ter preparado uma cesta, parecendo com aquelas cestas de café da manhã, muito bonitas, para alegrar o coração de José. No verso 26 ao 30, José finalmente chega para o almoço, e vocês vão perceber aqui os sentimentos dele. Ele não é mais um homem hostil. Na verdade, ele é um homem amoroso, ele é um homem acolhedor. Ele está recebendo aqueles homens estranhos, aparentemente estranhos, com muita alegria. Veja o verso 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele à terra. Então lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão.
filho da sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de que me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. É muito bonito, né? É muito bonita essa parte. Então eles se presenteiam José e se prostram. Lembra que essa prostração era o sinal de respeito e também submissão. José é agradável com eles. Ele pergunta sobre o bem-estar, pergunta a respeito de como deve ter ocorrido a viagem, pergunta a respeito de seu pai, e eles dão respostas curtas e mantêm aquela postura de sujeição. E o momento mais emocionante da história é quando ele vê o seu irmão Benjamim mais de perto. Lembre-se, irmãos, que fazia aproximadamente 20 anos que ele não via esse garoto. Quando ele saiu de casa, Benjamim ainda era um bebê. Ele e José eram filhos de Raquel. Podemos dizer que foi a mulher da vida de Jacó, a esposa pela qual ele trabalhou 14 anos e que morreu de parto. E esse menino agora, já um jovem, provavelmente passou toda a sua vida escutando que o seu irmão José fora morto por feras. E agora chegou o momento deles dois se reencontrarem. E ele abençoa o seu irmão caçula, dizendo: Deus te conceda graça, meu filho. E ele precisa sair dali imediatamente, porque ele não contém as suas emoções, ele encontra um lugar para chorar. E nesse choro aqui, irmãos, você pode ver uma explosão de sentimentos. Você encontra alívio, alegria, gratidão a Deus. Talvez ele se recordando de tudo que ele passou para chegar até aquele momento, poder rever seu irmão, quem sabe reencontrar sua família novamente e ter toda a sua casa protegida daquela fome. Mas ainda não era o momento de revelar a sua identidade. Versículo 31 diz assim: depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se, veja que é quase como se ele tivesse internalizado ali, massacrado aquela emoção toda, para voltar a ser Zafenate Paneia de novo, e diz: servi a refeição. Eu falei um pouco disso na semana passada para os irmãos, que esse processo da redenção dos irmãos de Jacó ocorre em etapas. Então, à medida que cada encontro de José, cada diálogo com os seus irmãos vai acontecendo, Deus vai descosturando as entranhas daqueles homens, a maldade deles, os pecados que eles cometeram e até mesmo o arrependimento vão se avolumando e o processo de restauração vai acontecendo. Então é como se José estivesse muito feliz com tudo que aconteceu até agora, mas o processo da redenção ainda não havia acontecido completamente. O processo do arrependimento deles não poderia ser abortado por causa das emoções de José. E foi por isso que ele se conteve e disse: olha, vamos dar prosseguimento aqui à próxima cena. Nós temos aí, irmãos, a última cena do capítulo é a refeição. E nessa refeição nós temos algumas coisas bem interessantes. Então vamos lá. No verso 32, nós lemos assim: serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isto é abominação para os egípcios. Então, a primeira curiosidade aqui dessa cena era a composição das mesas. Vocês devem imaginar 3 mesas naquela sala de jantar. A mesa maior era a mesa de José, onde estavam todas as refeições, todos os alimentos. A parte tinha uma mesa voltada para os egípcios. Provavelmente nobres oficiais, altos funcionários, funcionários diretos de José, todos estavam ali também para participar daquela refeição. Moisés faz questão de destacar que eles estavam comendo separado dos hebreus, porque para os egípcios era uma abominação participar de uma mesma refeição com os hebreus. Nós não temos certeza o porquê eles consideravam abominável. O mais próximo que nós podemos inferir era por conta dos hábitos alimentares dos hebreus. Os egípcios consideravam o boi
um animal sagrado. Eles prestavam cultos a uma entidade chamada o boi Apis. E os hebreus, assim como nós, eram amantes de um churrasco, de uma carne bovina. Então eles estavam lá devorando o Deus deles, né? Então se um egípcio visse isso, ele certamente ia pegar uma pedra para jogar no hebreu. Então essa provavelmente seria a razão pela qual eles estavam comendo separados. No versículo 33 tem algo interessante, veja comigo. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Irmãos, foi José quem mandou organizar a mesa, mostrando o local onde cada um dos seus irmãos iria se sentar. Onde você lê aí no versículo 33, a primeira frase diz assim: e assentaram-se diante dele, deve ser lido assim: e foram assentados diante dele. Tá? Esse verbo aqui, na verdade, ele está numa voz passiva. Então, foi indicado onde cada um deveria se sentar. E é por isso que o texto diz que eles ficaram maravilhados. Você deve imaginar a pergunta que estava na cabeça deles: como é que esse homem sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Como é que ele entende? É como se José, né, irmãos, ao longo do processo fosse dando várias indicações de que ele conhecia muito mais aqueles homens do que eles achavam. E isso deixou eles todos espantados. E aí no verso 34, nós temos o fechamento da narrativa com eles sendo servidos. Diz assim: então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Lhes apresentou. Quem foi que apresentou? Foi José. Então imagina essa cena. José, que há alguns meses atrás estava acusando eles de espiões, ele agora recebe esses homens na casa dele e ele pega o alimento e vai servir a cada um individualmente. Ele, o grande egípcio, o homem importante, ele está servindo ali alguns estrangeiros hebreus como se fosse servo deles. É como se José, mais uma vez, irmãos, estivesse indicando indiretamente o que ia acontecer no futuro. No futuro, seria ele que iria prover o alimento. No futuro, seria ele que iria satisfazer as necessidades da sua família. Então o texto diz que ele apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Então a pergunta é: por que a porção de Benjamim, o irmão mais novo, era 5 vezes maior? Você diz, porque o irmão sempre está protegendo o irmão, né? O irmão sempre está ajudando o irmão. Não é isso. A questão aqui é que José está sondando o coração dos seus irmãos. Como é que eles ficariam quando vissem o irmão mais novo sendo privilegiado? Vocês lembram o que aconteceu da primeira vez? José era o mais novo e foi privilegiado. E ele foi jogado num fosso e depois vendido como escravo. Então esses homens iam ficar com inveja, eles iam ficar com ressentimento, eles iam ficar muito mal-humorados, se sentindo preteridos, abandonados. Então José, irmãos, em todo momento está procurando sondar o local onde estava o coração desses homens, como é que eles estavam reagindo ao ver alguém ser mais abençoado. Aparentemente, eles reagiram bem, e é por isso que a narrativa termina dizendo: e eles beberam e se regalaram com ele. Essa ideia aqui, irmãos, é aquela festa maravilhosa, de alegria, de riso, de contar história, e parece que até um pouquinho de exagero no vinho, tá? Então, é uma festa daquelas mesmo que está acontecendo aqui. Vocês perceberam que a narrativa começa tensa e ela termina com leveza. Então ela começa com um diálogo muito desagradável em Canaã e termina com uma festa no Egito. No entanto, meus irmãos, falta um último teste. O coração desses homens ainda precisam ser escancarado. E esse teste nós vamos ver semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Quero passar para algumas conclusões que nós aprendemos com essa história, irmãos, e depois nós vamos orar ao Senhor. O que esse capítulo ensina para a gente? Preste bastante atenção nisso. Irmãos,
Em situações em que pouco ou nada podemos fazer, a única maneira de experimentar paz, renovar a esperança e obter restauração da alma é confiando no Senhor. Essa lição nós aprendemos por meio do exemplo de Jacó. Jacó entregou a sua vida, os seus filhos, ao Deus Todo-Poderoso e disse para todos que estava disposto a aceitar, acontecesse o que acontecesse da parte do Senhor. Então, essa reação de Jacó, irmãos, ensina um princípio de vida cristã muito importante para a gente. Que só há duas maneiras da gente viver nesse mundo. Ou nós vivemos pela fé, ou nós vivemos pela agitação interior da incredulidade. Ou nós cremos que Deus é bom e está sempre realizando o que é melhor, ou nós viveremos em constante pessimismo de vida. Ou nós cremos que as tribulações nos aproximam de Deus, ou nós iremos nos desesperar perante elas. Tudo, meus irmãos, gira em torno desses eixos. Crer ou descrer. Fé ou incredulidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, colocando essa verdade em outro prisma, ele diz lá em Romanos 8,32 que se Deus nos entregou o seu Filho, é certo que com ele nos dará todas as coisas. Então Paulo está basicamente argumentando com seus leitores que o caráter do nosso Deus não é um caráter mesquinho. O nosso Deus não tem uma postura de reter coisas simplesmente para punir as pessoas. Se ele tivesse esse caráter apequenado, se ele tivesse esse comportamento mesquinho, ele jamais teria dado a nós o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não agiu assim. Ele nos entregou o seu Filho. Ele nos deu a pessoa mais preciosa para morrer em lugar de pecadores como nós. E a conclusão de Paulo é certo que juntamente com Cristo Ele nos dará todas as coisas. Então, meus irmãos, essa precisa ser a nossa crença. Essa precisa ser a pedra angular da nossa história. Essa precisa ser a estrutura sobre a qual somos sustentados em todos os acontecimentos da nossa vida. Deus nunca vai reter o que eu preciso. Junto com Cristo, Ele sempre me dará aquilo que eu necessito. Então nós aprendemos isso nessa história. E quando o povo de Deus se arma com esse pensamento, que é capaz de se resignar diante da vontade de Deus e aceitar, venha o que vier, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos crer em Deus, vamos confiar no Senhor. Quando não houver nada que você pode fazer, ou muito pouco para ser feito, é a hora de você entregar nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra e faz a sua vontade como lhe apraz. Faça isso e o seu coração vai ter paz. Você vai poder descansar no Senhor. Uma segunda lição que essa história nos ensina. Em certas circunstâncias, precisamos perder para ganhar. Jacó teve de perder. Jacó perdeu um filho, José, depois perde Simeão, e depois ele tem que perder Benjamim. Ele perde 3 para depois ganhar a sua família reunida completamente. Às vezes Deus vai querer que você perda. Às vezes Deus vai querer fazer com que você perca o controle das situações. Vocês estão percebendo que Jacó vem tentando administrar as coisas na sua própria força. Ele vem tentando organizar as situações, manter tudo devidamente no seu devido lugar, para que a família continuasse acontecendo. Mas chega uma hora, irmãos, que simplesmente as circunstâncias saltam da nossa mão e nós perdemos o controle. Às vezes nós perdemos coisas, às vezes nós perdemos pessoas. E às vezes, irmãos, Deus permite que isso aconteça na vida cristã. Nem sempre nós temos todas as respostas para isso. Nem sempre eu, às vezes como pastor, esse é um dos pontos que mais me incomoda. Alguém que perdeu uma pessoa muito amada, vem a mim e diz: pastor, por que isso aconteceu? Nós não temos uma resposta específica a ser dada. Mas a Bíblia traz uma indicação, pelo menos geral. Toda vez que Deus quer que nós percamos alguma coisa, Ele faz isso para que descubramos que Ele é o nosso maior tesouro. Espero que você guarde isso no seu coração. Toda vez que você perder algo,
Toda vez que Deus tira algo de você, toda vez que você perdeu o controle das situações, lembre-se disso. Deus tira para lembrar-nos que Ele é o nosso maior tesouro. Lembra de Jesus dizendo: quem quiser ganhar a sua vida, precisa perder. E quem perder, vai ganhar a sua vida. Então essa dinâmica não é só com respeito à salvação. Essa é a dinâmica pela qual a nossa vida funciona. Às vezes nós precisamos entregar. Às vezes nós precisamos perder. Às vezes nós precisamos entregar aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é um processo tremendamente dolorido, mas profundamente edificante. Então você pode hoje olhar para essa história, saber e sentir que a palavra final pertence ao Senhor e que Ele é capaz sim de transformar grandes perdas em ganhos espirituais. E se você se armar com esse pensamento, você vai ter muita esperança para seguir nesse mundo, cumprindo a missão que o Senhor lhe deu. Mais uma lição. Eu quero me dirigir às pessoas agora que carregam sentimento de culpa. Há muitos crentes que vivem nessa situação. E nós percebemos aqui na história, irmãos, que os irmãos de José, eles não conseguiram ver a devolução do dinheiro e a própria refeição na casa de Zafenate Paneia como sendo graça de Deus. Eles sequer cogitaram isso. Eles olharam para todas aquelas bênçãos e disseram o seguinte: isso aí não é um palácio não, isso aí é uma arapuca. Isso aí não é uma refeição não, isso é uma isca. Isso acontece com as pessoas que estão cheias de culpa. A culpa fecha os nossos olhos, a culpa impede que nós vejamos a providência de Deus. A culpa, quando não tratada devidamente no coração, ela produz uma espécie de vida cinzenta. Então esta manhã, eu espero que você ore para Deus sondar o seu coração. Eu espero que você veja nessa história um elemento de inspiração para você corrigir a sua vida, para você colocar a sua culpa diante de Cristo, para você confessar ao Senhor e se livrar desse fardo, para que você consiga enxergar a vida como de fato ela acontece. Você enxergar a vida não mais pelos olhos das coisas erradas que você fez, mas da bondade, da graça e do comprometimento de Deus em fazer coisas boas em você e através de você. E se você hoje colocar sua culpa diante do Senhor, crer que o sangue de Jesus foi derramado por tudo aquilo que você fez de errado, o Espírito Santo vai encher o seu coração de paz, purificar sua consciência e libertar você desse fardo para seguir com alegria, servindo o nosso Deus. Tem mais ainda aqui, viu? Tem mais. Eu tinha umas 18, sabe? Eu tirei algumas, para deixar um pouco mais para frente. Irmãos, essa história também ensina que é dever de todo crente buscar reconciliação. Mesmo que você seja a parte ferida. José era a parte ferida. Mas é ele que está lutando pela reconciliação da sua casa. Então essa ideia nós vemos no Antigo Testamento, e ela é confirmada no Novo Testamento nos lábios do Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Mateus 18. Lucas 17. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Então a Bíblia coloca a responsabilidade da reconciliação não apenas no ofensor, mas no ofendido. Então esse irmãos, é o caráter cristão por excelência. Quem é de Deus não paga mal com mal. Quem é de Deus não vive vida de ressentimento. Quem está em comunhão com o Senhor não tem tranquilidade na alma enquanto não vê todos os seus problemas resolvidos. Enquanto ele não dá aquele passo de buscar a paz e se empenhar por ela. Ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tentar recuperar um relacionamento quebrado, estabelecer uma reconciliação. Então olhe para essa história e tome uma resolução diante de Deus. Senhor, eu vou dar o primeiro passo. Senhor, eu vou buscar a reconciliação. E tenha certeza que o nosso Deus, Ele vai ficar muito feliz do alto dos céus, quando Ele contemplar a sua igreja e perceber que os seus filhos não vivem a partir do rancor, da amargura e da culpa, mas que eles estão sempre dispostos a buscar a reconciliação, apesar de ser a parte ofendida. Irmãos, eu quero terminar
lembrando para vocês que nessa história, no relacionamento de José com seus irmãos, há muitas referências indiretas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o pecado dos irmãos de José impedindo que eles se aproximassem do seu irmão, que eles se entregassem a um relacionamento verdadeiro e tranquilo. A mesma coisa acontece com o pecador. Todo pecador está longe de Deus e ele não consegue se aproximar do Senhor de forma íntegra, completa e verdadeira, até que o problema do seu pecado seja resolvido. A semelhança de José, aquelas pessoas que se aproximam de Deus, elas chegam cheias de culpa, temendo a destruição, achando que a bondade de Deus pode significar de alguma forma uma maneira de punição. Mas em Cristo Jesus nós somos perdoados. Deus desviou a ira de nós e lançou sobre o seu Filho. E essa, irmãos, é a grande graça de Deus. E agora nós temos paz. Nós podemos chegar e nos sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo, não temendo mais. Ele não impõe mais terror ao nosso coração. Na verdade, a alegria em Deus substitui esse medo que antes consumia a nossa alma. E é nesse ponto que nós percebemos uma semelhança notável entre José e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que foi rejeitado, é o mesmo que procura a reaproximação. Foi assim com José e foi assim também na nossa história. O nosso Salvador, rejeitado nesse mundo, perseguido pelos homens, crucificado de uma maneira covarde, é Ele que vem a nós e oferece salvação. É Ele que vem a nós e busca o nosso coração, oferecendo vida eterna, uma reaproximação eterna dele. Esta manhã, você que está aqui, você pode se sentar à mesa celeste com Jesus. Você pode comer das iguarias do céu e, acima de tudo, desfrutar de uma presença alegre ao lado do Senhor Jesus Cristo, banqueteando-se nele mesmo, comendo e bebendo das iguarias divinas que são trazidas a nós pelo ministério do Espírito Santo. Então, espero que esse encontro de José em uma bela refeição com o Senhor Jesus te remeta a esse relacionamento que Deus convida a todos nós a nos sentar à mesa com Jesus. Ele disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Então, se banqueteie no Senhor Jesus Cristo, porque isso, irmãos, é a vida eterna. Esse é o alvo fundamental da nossa vida. Amém. Deus nos abençoe e vamos orar. Pai Santo, obrigado por esta manhã, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Como é bom estar ao redor da Tua palavra, lendo coisas tão maravilhosas, Senhor, histórias tão grandiosas. Como é bom, Senhor, ver a Tua mão, a Tua providência, as Tuas ações, operando em pagãos, impérios humanos, no coração dos Teus filhos. Como, Senhor, a Tua obra é maravilhosa. E hoje, Senhor, do outro lado da história, lendo esses acontecimentos, o nosso coração se enche de alegria, sabendo que esse mesmo Deus Todo-Poderoso está entre nós, agindo nesse mundo, agindo nos nossos corações e levando a história para o seu ponto alto, que é o governo de Jesus Cristo nesse mundo. E nós oramos, Senhor, para que enquanto nós estamos nessa trajetória de fé, o Senhor nos encha com o Teu Espírito, o Senhor nos dê confiança em Ti, o Senhor renove os nossos afetos, o Senhor trate os nossos pecados e nos conceda, Senhor, toda a graça necessária para vivermos para a Tua glória, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.